Eu agradeço a todos vocês por dedicar o seu tempo a isso. Eu quero falar, eu acho que o nosso colega do IPEA já falou muito bem sobre números, eu vou falar sobre pessoas. Sem querer, eu desenvolvi também uma pesquisa sobre o estupro no Brasil. Eu recebi mais de 3.000 mensagens sobre o tema e eu acompanhei muito de perto as discussões no nosso grupo, que teve 45.000 participantes, né, em alguma altura. E eu recebi relatos desses 90% que se calaram. Então, eu sei agora um pouco por que a mulher não denuncia o estupro. E eu quero falar para vocês sobre esses 90% que ficaram em silêncio. Eu quero falar para vocês da Joana, que foi abusada pelo pai durante toda a infância e adolescência. Ela desenvolveu seios aos 11 anos. E aos 11 anos o pai começou a tocar ela nas partes íntimas, obrigar ela a masturbá-lo e passar a mão nos seios dela. A Joana só descobriu que ela tinha sido abusada sexualmente pelo pai aos 22 anos, quando ela foi fazer terapia. E quando ela encarou o pai mais tarde, o pai da Joana disse que ele nunca estuprou ela porque ele nunca penetrou ela. Gente, parece absurdo, porque a gente está falando numa audiência de pessoas com escolaridade alta, mas o brasileiro não tem ideia do que é estupro. Se vocês pensarem na legislação brasileira, só em 2006 a gente incluiu a possibilidade de uma mulher estuprar um homem ou uma criança. Isso é a lei brasileira, que é feita por senadores capacitados, eleitos pelo povo. O que pensa a população sem estudo ou com estudo de pouca qualidade? O brasileiro, eu repito, não sabe o que é um estupro. Quando a gente olha para um fato, 70% é abusado na infância e na adolescência, eu me atreveria a dizer, pelos relatos que eu recebi, de que a maioria são mulheres, entre esses abusados na infância e na adolescência, a gente está falando crianças e adolescentes que, em sua maioria, não têm ideia que estão sofrendo abuso. Eu vou falar para vocês da história do Renato, que é homossexual, quando ele começou a desenvolver a sexualidade dele. Então, é importante dizer, a criança desenvolve a sexualidade dela antes dela estar pronta para o sexo. A sexualidade se expressa de N outras maneiras, antes da maturidade sexual da criança. O Renato, ele manifestou a homossexualidade dele em como ele brincava, em como ele andava, em como ele falava. O irmão dele percebeu e estuprou ele. O Renato só reconheceu que ele tinha o direito de reclamar que ele tinha sido estuprado quando ele era adulto. Ele e a família encararam o irmão. E o irmão disse, afinal, ele era gay, ele gostava. Gente, crianças não gostam de sexo. Não é óbvio isso? Não é para o brasileiro. O brasileiro não sabe que, apesar da criança expressar a sexualidade dela de algumas maneiras, essa sexualidade não é uma sexualidade genital. A sexualidade genital vem só depois da puberdade, quando a criança desenvolve a capacidade de fazer sexo. Eu tenho N outros relatos e eu tenho um dado que me choca muito, aqui do Distrito Federal, onde eu vivo. Eu sou paulista, mas hoje em dia eu me considero muito brasiliense. Isso me entristece muito, esse dado. Foi divulgado no ano passado que 85% dos casos de estupro do Distrito Federal acontecem na casa da vítima ou do agressor. Nós estamos falando que são pessoas que se aproximam dos pais da vítima, ganham a confiança para abusar de crianças e adolescentes. E nós estamos falando de pais, irmãos, tios e primos que abusam de pessoas dentro de casa. Nós estamos falando de situações extremamente complexas. Primeiro, para entender o que é estupro. Como eu já disse, o brasileiro não sabe o que é estupro. Segundo, como lidar emocionalmente com isso? Como lidar com a hipótese de botar o seu pai, o seu primo na cadeia? Como lidar com a hipótese, não do agressor, é fácil botar o agressor na cadeia, mas de entristecer a mãe do agressor, deixar o filho do agressor sem pai, sem sustento. É essas complexidades que a gente tem que pensar quando a gente está tratando de estupro intrafamiliar. E eu vou repetir isso, o nosso foco tem que ser em estupro intrafamiliar, porque o estupro no Brasil não acontece no beco escuro, acontece dentro de casa, 85%. E nós, do Movimento Não Merecer Estuprada, a gente
reuniu um corpo muito qualificado de educadores, especialistas em questões de gênero, saúde, etc. Entre eles a Dayara Figueroa, que está sentada aqui, que está fazendo um estudo maravilhoso sobre isso. E nós estamos sugerindo para a presidenta e para vocês aqui, que podem fazer algo a respeito, uma abordagem em 5 frentes. Primeira frente, educação. Os professores têm que estar preparados para discutir com os alunos o estupro. Estupro não é tabu. Criança é capaz de entender estupro. Criança precisa ser capaz de entender estupro, porque ela é estuprada. Criança precisa falar de estupro na escola, na pré-escola. Ah, mas eu não vou chegar e falar para a criança sobre vagina e pênis. Ok, fala sobre toque. Fala contando historinha. A criança é capaz de entender qualquer coisa se adaptada à linguagem que ela é capaz de entender, se é falado de maneira lúdica. O que nós sugerimos é que o governo federal, ou o Senado, que o governo se responsabilize por organizar um curso, trazendo um professor de cada escola pública do nosso país, para aprender como lidar com isso, como falar com isso com as crianças, e esse professor volte para a sua escola para ser um multiplicador. Treine os outros professores da escola. Segunda frente, SUS. Alguns países, foi Nova Jersey, nos Estados Unidos, ou México, se não me engano, um dos dois, adotou a ideia de que médicos falassem com as mães no pré-natal sobre estupro de crianças. Então, o médico que está fazendo o pré-natal fala, agora você vai ser mãe, se o pai estiver junto, melhor ainda, porque a responsabilidade não é só da mulher. Você vai ser mãe, estupro acontece dentro de casa, você vai perceber, os cuidados que você tem que ter são XYZ e você vai perceber de XY maneiras. Não é para fazer uma cultura do pânico, como acontece nos Estados Unidos. Você não pode fazer assim na cabeça da criança porque você é pedófilo. Não. Não é isso. A cultura brasileira é uma cultura do toque, de abraçar, de brincar. Mas um pouco de instrução é necessário, sempre com a medida. Polícia. Isso eu nem vou bater muito nessa tecla. A polícia tem que ser preparada para não culpabilizar a vítima. Ela tem que receber também treinamento. Quarta frente, publicidade. O brasileiro precisa ouvir na novela da Globo, no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo, no Estado de Minas, no Correio Brasiliense, o que é estupro. A brasileira precisa saber como denunciar o estupro. Ela precisa saber que ela não está sozinha. E o último, eu acho que nisso eu vou fazer uma voz só com o nosso colega do IPEA, pesquisa. A gente está desenvolvendo esse documento para a presidenta, a gente não tem base de dados. A gente não tem ideia. Eu estou falando para vocês que 85% dos estupros do DF acontecem dentro de casa, porque é o único dado que tem, eu não sei dos outros estados. Eu não sei. Eu sei daquelas 3.000 pessoas que me escreveram. Incentivo. Será que a gente não tem que incentivar? Será que a gente não tem que fazer prêmios para boas práticas de combate ao estupro? Será que a gente não tem que trabalhar nisso? Estímulo. Muita gente tem falado sobre endurecer a lei. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a lei brasileira é dura com o estuprador. E o crime dentro da cadeia é ainda mais duro, porque todos sabemos que um estuprador é tratado da pior forma possível dentro da cadeia. O que nós precisamos é que a lei seja aplicada. Se você só tem 10% que denunciam, o que nós precisamos fazer é fazer 100% denunciar. É isso que tem que mudar. Não é endurecer lei, não é encarceramento geral. Eu andei olhando as políticas da Secretaria da Mulher e da Secretaria da Juventude. Elas trabalham muito no tratamento da vítima. A gente tem que trabalhar na prevenção, gente. Prevenção. E prevenção se faz com educação. É a prevenção que precisa ser trabalhada nesse momento. É na escola, é no SUS, é na polícia, é na publicidade e é no incentivo e na pesquisa que a gente vai fazer isso. Então, fica aí a nossa sugestão do nosso movimento. Se vocês quiserem ouvir histórias de mais vítimas, eu posso preparar um relatório para vocês com mais histórias de Joanas, Renatos, Marias, João. Essas histórias me doem. Eu não tenho conseguido dormir. Cada vez que eu leio elas, eu não tenho dado conta de responder a todas essas pessoas. E eu espero que essas histórias doam no coração de vocês também. Porque a gente precisa que elas doam para a gente fazer alguma coisa. Tem que doer. É isso.